Amigo médico, como você pode usar a IA no consultório? Eu vou passar aqui para você como eu uso e como eu enxergo as principais utilidades. Talvez você já deva ter escutado sobre Pareto, né? A história do 80-20, né? Então, do que você tem, os 20% que respondem a 80% do resultado. Então, eu vou te mostrar aqui os meus 20%, tá? Então, a primeira coisa, hoje você tem o recurso de voz, de inteligência artificial conversacional, tá? Isso significa que você pode bater um papo com seu paciente e a IA escutar essa conversa e montar uma anamnese para você. Vamos dar uma olhada? A primeira IA conversacional para anamnese do mercado brasileiro fui eu que fiz, em outubro de 2023. Eu comecei a utilizar no meu consultório, depois a gente expandiu para os nossos clientes da MedX, primeiro para um grupo pequeno de teste. A gente acompanhou 14 mil horas de consultas médicas e vendo os resultados, e depois a gente colocou na nossa base inteira. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, né, sobre o MedX, esse prontuário eletrônico com inteligência artificial acoplada, tem um link aqui na descrição, onde você pode experimentar por 7 dias sem custo. Tá? Vou mostrar agora um vídeo aqui que mostra uma consulta para você poder entender como essa tecnologia funciona. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Bem, o que eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui hoje na consulta? Doutora, eu tô com muita dificuldade de ganhar massa muscular. Ah, é? Desde quando você repara que tá difícil você manter ou ganhar massa muscular? Então, eu sempre tive problema, mas eu percebi que depois dos 35 anos isso piorou demais. E o que aconteceu? Tem algum marco específico que você tenha visto? Seu peso tem variado? Como é que tem sido toda essa parte de alimentação, do peso? Conta um pouquinho aí pra mim do seu histórico. Eu tenho SOP, né? Então eu sempre briguei com peso, mas eu percebi que depois das gestações o metabolismo parece que ficou meio doido. E aí eu fiquei com muito mais dificuldade de ganhar massa. Conta uma coisa, como é que é seu sono? Meu sono é bom, eu não tenho problema com sono, não. Como é que é seu hábito intestinal? Doutor, eu sempre tive problema, nunca piscou direito. Sempre fui mais constipada. Além dessa questão do intestino, seu cabelo quebra, seu cabelo cai, sua unha é frágil, como é que é? Cai. Meu cabelo cai muito e a minha unha é tão fraca que às vezes eu tenho que fazer a unha no salão 2 vezes por semana, de tanto que ela quebra. Fora essa questão aí, que é uma queixa do hábito intestinal e do ganho de massa muscular, eu já posso te adiantar que seu treino está muito pouco, você tem que se exercitar mais vezes por semana e também, sem comer proteína, fica tudo muito mais difícil, né? E aí a gente vai analisar a sua dieta e tal, pra gente fazer uma orientação alimentar melhor. Eu vou pedir uns exames pra gente ver como você tem SOP também, como é que tá toda essa sua parte hormonal e tudo mais, porque aparentemente a dificuldade tem a ver com o seu estilo de vida. Você tá com pouco exercício e uma dieta desordenada, né? Uma dieta desordenada para esse seu objetivo. Bem, como você viu, a inteligência ficou escutando a conversa, ela consegue identificar quem é o médico, quem é o paciente, né, ou até mais pessoas dentro, e rapidamente ela consegue te montar queixa principal, a história da doença atual, história fisiológica, história familiar, tudo em segundos, tá? Isso permite algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o seu grau de interação com o paciente muda radicalmente, porque você não precisa estar preocupado em anotar nada. Então você dá uma atenção muito maior ao paciente, tá? Segundo, você tira das suas costas uma tarefa que é meio chata, né? Você ter que toda hora, pô, você não esqueci de botar alguma coisa, né? O prontuário é o nosso documento mais importante, né? E terceiro, você ganha uma segurança jurídica muito grande, né? Eu tive um caso de um cliente nosso que teve uma questão com uma paciente, não foi judicial, envolveu o conselho regional do estado dele, e que ele, através exatamente disso daqui, foi a defesa dele. Ele se livrou do problema porque tinha tudo muito documentado usando essa tecnologia. Então você também ganha uma segurança jurídica. Você melhora a relação médico-paciente e também essa questão de menos burnout para você, o dia termina mais leve e mais segurança jurídica. Vou interromper um pouquinho esse conteúdo para pedir para você seguir o canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário. Dá para você usar também IA para conversar com prontuário. Eu já usei isso em hospital com pacientes de longa permanência, com prontuários com até
assim, 6.000 páginas de prontuário, coisa pra caramba, né? Então, o que dá pra gente fazer? Uma brincadeira dessa, aqui tá uma estimativa de 2 a 3 minutos, mas, pô, um paciente desde longa permanente talvez seja muito mais para você ter uma ideia geral do paciente, né? Então, você pode, vamos aplicar aqui na prática, né? Eu vou usar aqui um assistente específico para analisar aqui o prontuário, tá? Essa ferramenta que eu estou usando aqui é o HipoGPT, onde você tem uma série de assistentes feitos para médicos. Ele é uma plataforma de IA, onde você tem um ChatGPT específico, tunado, assim, calibrado para medicina. Eu anexei aqui o caso clínico e eu vou pedir para ele fazer uma análise. Então, esse assistente ele já tem uma análise toda pronta que ele vai me trazer os principais highlights dessa paciente, né? Então, vai trazer aqui um resumo clínico, o que essa paciente, qual é o histórico do caso, quais são as doenças existentes com CID, o que ela vem tomando de medicação, quais são as alergias, e eu posso a qualquer momento pedir mais informações, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Ó. Pode detalhar o gatilho, é uma paciente depressiva, o que tem de gatilho de depressão para essa paciente, né? Então, pedindo aqui em tópicos, ó. Aí ele vai me trazer aqui as justificativas, ou seja, eu posso conversar com o prontuário dessa paciente. Então, o paciente às vezes está muito tempo sem aparecer ou tem um histórico clínico complexo e longo, você pode usar a IA desse jeito. É uma coisa que eu uso com frequência. O paciente, pô, tá há mais de anos sem aparecer, eu, pô, abri antes dele entrar, eu peço para resumir o prontuário dele para mim, para já ter uma ideia geral do paciente, tá? Exame laboratorial. Aqui você pode ganhar um bocado de tempo. De 3 a 5 minutos é o tempo médio que pesquisas realizadas indicam que a gente gasta olhando exame laboratorial, tá? Então, eu posso usar um assistente aqui também de exames, né? Para a área de exame laboratorial, em que eu carregue aqui o exame, o laudo, tá? Vou pedir para ele fazer uma análise. Esse tipo de função no GPT convencional não dá certo, tá, gente? Porque ele esquece vários exames de listar e tal, não é assim, algo confiável. Aí ele vai levar um tempinho aqui, porque internamente esse assistente tem uma programação diferente de como ele vai fazer, e aí ele me traz aqui os exames todos de uma maneira bem rapidinha, tudo que ele consegue identificar, e já me traz também os itens alterados. E muitas vezes o que eu faço? É comum, aqui na minha prática, não sei na sua, mas acredito que seja também, o paciente mandar via WhatsApp tal, os exames, etc., e depois pedir, pô, doutor, dê uma olhada nos exames, o que está alterado, né, o que está fora do valor, etc. Então eu costumo usar esse assistente e na sequência eu peço para ele me gerar um texto explicativo sucinto e em linguagem acessível para o meu paciente do que está alterado nos exames dele. Isso me faz ganhar um tempo enorme nesse tipo de função. Então, aqui, por exemplo, no vídeo aqui, eu vou pedir para ele, ó, número 2 me gera um texto explicativo. Você vai ver que ele vai gerar rapidamente um texto explicado aqui para o meu paciente. Isso eu uso bastante, ok? Por último, aqui, você também pode ter aplicação de protocolos clínicos. O que eu fiz na minha prática, né? Eu atendo basicamente obesidade, né? Eu juntei uma série de vezes, né, de cursos de extensão que eu fiz em Boston. Fiz 4 edições de curso de extensão em tratamento de obesidade lá, o Blackburn Obesity. E aí eu participava das sessões clínicas, sessões farmacológicas, de tratamento, etc. E eu fiz um grande resumo disso, do que eu aproveitei dessas formações, desses cursos, e do que eu trouxe para a minha prática aqui no Brasil, né? Então eu criei um documento com a minha forma de fazer o tratamento de obesidade, a minha maneira de associar as medicações, as contraindicações de cada medicação. Então eu montei tudo isso. E aí eu consigo aplicar de uma maneira simples, tá? Então, o tempo que você vai ganhar com isso é muito variável, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó, aqui eu tenho um exemplo de aplicação para um laudo de ultrassonografia, se eu preciso ou não fazer uma punção aspirativa, né? Foi também um assistente que eu criei. Então, eu botei lá os critérios de TIRADS, os critérios de tamanho de nódulo e tal. Então,
Então eu coloco o laudo aqui, peço para ele analisar esse laudo de ultrassonografia, e aí em segundos aqui ele me traz, ó, T-RADS 3, o tamanho do nódulo, ele justifica por que precisa fazer uma punção aspirativa, e aí ele me pede, olha, me fornece aí os dados para montar o pedido, que eu já fiz ele estruturar um pedido para mim, né? Então aí eu já vou preencher aqui os dados que ele está me pedindo, né? Aqui, botando aqui ele aberto para servir para qualquer médico, eu até compartilhei esse aqui com os meus alunos, e aqui o meu CRM. Aproveitando, já que eu falei aqui, compartilhei com os meus alunos, eu tenho um programa, um curso completo de IA para médicos, com uma mentoria online, né, com acompanhamento durante 6 meses e aulas quinzenais, e também um curso presencial, o Médico de Alta Performance, onde além de tecnologia eu falo também sobre empreendedorismo, gestão, marketing e negócios aplicados à sua clínica, ao seu consultório. Então mais informações você vê nos links aqui na descrição, beleza? Então você vê que rapidamente ele montou aqui para mim um modelo de relatório para eu pedir essa punção por agulha fina, né? A punção aspirativa por agulha fina. Bem, esses aqui são alguns dos exemplos que eu mais uso na minha prática. Então, a IA conversacional, a questão dos exames, né? Praticamente essas duas eu uso sempre, sempre, sempre. E depois também a parte de protocolos clínicos, seja do meu tratamento, como é que eu faço os tratamentos aqui no consultório, seja que nem esse que eu mostrei da PAF, e tem outras coisas que você pode fazer também, né? Eu recentemente fiz um assistente para mim, onde eu posso colocar exames de imagem, né, o laudo, e pedir um comparativo entre os exames, né? Então, outro dia eu coloquei uma angiotomografia e botei as duas, o do ano passado e desse ano, e pedi para fazer uma comparação. Ou seja, esse tipo de ferramenta, né, a IA, ela, para lhe dar contexto, ela é excepcional. E a gente conseguiu, assim, eu consegui um comparativo muito bom usando isso daí. Você poderia fazer com ressonância, poderia fazer com tomografia, também é um uso interessante na sua prática clínica diária. Então, fica de olho em outros conteúdos aqui do canal, em como você pode aplicar IA generativa na sua prática clínica e fazer você economizar bastante tempo.